E aí galera, hoje eu vou passar uma videoaula para vocês. Vocês vão saber diferenciar ao final desse vídeo a diferença, por exemplo, entre uma GTX 650 Ti e uma GTX normal, 650 normal. O que significa cada número nessa nomenclatura delas, certo? A diferença entre gerações. Ao final vocês vão poder dizer, por exemplo, essa placa de vídeo é um excelente custo-benefício, ou essa placa de vídeo é apropriada para as tarefas que você quer fazer. E assim, o que me motivou a fazer esse vídeo foi eu ver o pessoal discutindo aí, muitas vezes opinando errado, por não conhecer tanto a nomenclatura, saber se ela é uma placa de vídeo boa ou não, ou por realmente não ter testado. Ao final desse vídeo vocês vão saber opinar sobre uma placa, certo? E assim, vamos começar pelos exemplos aí, beleza? Simbora pro vídeo. Bom, eu separei aqui para vocês alguns exemplos de algumas placas que são bem conhecidas aí, tanto da GeForce quanto da Radeon. E assim, o que acontece? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é saber diferenciar qual que é a mais nova da mais antiga. Por exemplo, aqui tem a 9800 GT, aqui uma GTS 250, uma GTX 280, uma GTX 465, uma 550 Ti, GTX 550 Ti e duas GT 640. Ok, a primeiro número delas, vamos pegar por exemplo a 250, o primeiro número é justamente o da série, a série 200. De dentro da série, esse é o modelo 50, certo? Essa aqui, as duas foram lançadas praticamente juntas, porque elas são da mesma série, foram lançadas no mesmo ano. Essa aqui é uma 280, então a série é a 200, certo? Essa aqui é uma série 400. E você fala, ok, 500, 600, mas você fala, e essa aqui que é 9000? O que acontece? Até chegar à série 10, elas eram tidas como GeForce 1, GeForce 2, 3, 4, certo? Por exemplo, essa aqui é uma GeForce 9, só que era o modelo 9800. Quando pulou para a série 10, eles pularam, em vez de adotar, por exemplo, 11.000, 12.000, eles adotaram a sigla GT, ok? Então, vamos supor, GT 250. Então, o GT, que seria o GTX, que todo mundo vê como o GTX, eu gosto de lembrar esse X como sendo o 10 em números romanos. Então seria, essa daqui na verdade é igual a essa, 465, então ela seria a série 14, ok? GTX 550 Ti, então o X seria como se fosse o 10 em números romanos, só que lógico, nem todas têm, como por exemplo a GT 640, mas adotaram esse GT, ok? E essa aqui seria como se fosse a série 15, ok? Então, eu acho que já deu para entender essa questão das séries nas placas de vídeo da NVIDIA, né? Que na verdade são as placas de vídeo GeForce fabricadas pela NVIDIA. E o que acontece? Nas placas da TI é a mesma coisa. Quando chegou na série 10, tinha também a 8000 alguma coisa, 9000. Eu me lembro que eu tive várias 9600, 9600 Pro, 9600 XT, 9600 SE, 9800. Ok, quando chegou na série 10, eles abandonaram, e pular para 11.000 alguma coisa, eles adotaram a nomenclatura HD. Daí veio a série HD Radeon. Vamos supor, tem a 11.000, 12.000, 13.000, ou seja, seria a série 12, 13 e 14. Ok? Só que você não vê como 12.000, 13.000, você vê como 3870, 48, que seria a série 14, 4870, por exemplo. Aqui já tem uma 5870 e aqui uma 7770. Então o primeiro númerozinho, aqui o 7, seria a série 17. Esse aqui, o número 5, que é o 5870, o número 5 é a série 5. Mesma coisa, então, das placas de vídeo da NVIDIA. Perfeito? Então já deu agora para diferenciar essa questão da nomenclatura. Qual que diferencia cada série? Normalmente uma série para outra tem um intervalo de 11 meses, mais ou menos, 10 meses, às vezes um ano, de lançamento entre uma e outra. Então aqui você dá para pegar praticamente as séries que saíram, aí só pulou a 300, nas últimas que saíram aí nos últimos 6, 7 anos. Perfeito? Ok, galera. Agora que vocês já entenderam que o primeiro número determina a série da placa, a gente vai entender a potência de cada uma. A princípio são divididos em 3 grupos de placa de vídeo. Sempre você vai ouvir aquela nomenclatura low-end, mid-end e high-end. O que significa? São para distinguir 3 grupos de usuários. Aquele primeiro, que é o low-end, são placas de vídeo destinadas a um pessoal que quer só acessar a internet, que quer ver sua pornografia ali, quer ver seu Facebook, quer enviar um e-mail e tal. E assim, o cara não tem necessidade de ter uma placa de vídeo forte, então eles têm que ter uma placa de vídeo de baixo custo para atender essa demanda do mercado, certo? Seja teu avô, seja tua avó, ou seja que você não tem dinheiro mesmo, como a maioria de nós, certo? O segundo grupo, que é aquele mid-end,
é justamente aquele grupo que já quer jogar, já é uma ascensão, certo? O cara tem um computadorzinho ali mediano, já, opa, eu quero jogar, tal, mas eu não tenho grana. Sou ocioso aí, sou sustentado pelos meus pais, sou estudante, e eu não posso gastar 4 mil numa GTX Titan. Então você tem uma plaquinha ali de médio custo, entre aspas, né, porque já o salário mínimo não é tão médio assim. E essas plaquinhas são justamente para atingir essa demanda do mercado. E por fim tem aquelas que é a high-end, que seria justamente para aquelas pessoas que são beneficiadas de alguma maneira, seja que você nasceu num berço de ouro, tal, sua mãe ganhou na loteria, alguma coisa assim, ou você rouba mesmo. Você tem aquelas plaquinhas top de linha. E o que acontece? Quem hoje que pode comprar uma GTX Titan, uma GTX 780 Ti, por exemplo? São raríssimas as pessoas. Então são 3 grupos de pessoas que eles separam a grosso modo. E essas placas de vídeo são separadas dessa maneira. Para você entender, então, cada grupo, como ela se enquadra, o primeiro número vai ser da série e o segundo número da potência. Aqui, por exemplo, tem a série GTX, a série 200, que seria a série 12, como eu já expliquei. E tem a placa de vídeo, a GTS 250 e a GTS 280. Quando essas placas saíram, o que acontece? Essa aqui era uma placa de médio porte, então ela já entraria naquele grupo do mid ali, que já é um cara que vai jogar seu joguinho e tal, não vai rodar às vezes tudo no top, mas já vai jogar de boa qualquer coisa, certo? E aqui já aquele grupinho lá que são as pessoas beneficiadas por um berço de ouro, na época que elas saíram, que estava na faixa de R$2.000 para cima, e isso já há 5 anos atrás, ok? Bom, posso estar errado essa informação, mas é algo similar a isso. Hoje você pega com base a GTX Titan, que seria o mesmo grupo. Então, enfim, voltando ao assunto. O segundo número é a potência da série. Se essa placa fosse, por exemplo, uma GT 210, ela seria a mais baratinha de todas, a mais fraquinha de todas, voltada só aos punheteiros com mais de 60 anos, ok? Daí você pega a GT 220, já é uma plaquinha um pouquinho melhor. O 30, até o 30 entraria naquele grupo básico, bem básico mesmo. Quando pulou para GT 240, já é uma placa que rodava qualquer jogo da época, e até hoje ela roda muita coisa, e era uma placa de entrada para quem já quer jogar alguma coisa, mas não pode gastar. Então você já tem a 240, 250, 260, e por aí fechou. Fechou esse grupo do meio aí, que eu acredito que seja a maioria dos gamers aí que realmente podem gastar. Quando passou para a série 270, daí já pulou para aqueles mais afortunados. Ou seja, você tem a 270, 280, 290. São placas de vídeo tops de linha para quem realmente tem mais grana e quer rodar tudo no máximo, seja para mostrar para um amigo dele que não dele roda, ou seja para ostentar mesmo, né? Hoje, querendo ou não, virou ostentação digital aí o negócio. Então já deu para entender que, por exemplo, GTS 250 e GTX 280. O número 8 já é uma placa mais top dentro da série 200. Ok? Então você já sabe que tem uma plaquinha de vídeo bem mais cara. Agora, o que acontece? Essa semana rolou uma discussão entre eu e Essa semana não, para ser mais preciso, hoje eu falei que essa GTX 280 era uma placa muito forte, porque ela é de 512 bits, ela tem 140 GB por segundo de largura de banda. É uma placa que a GPU dela trabalha acima de 1000 MHz. O cara veio aqui, eu falei, não, é uma placa de vídeo muito forte. Ele falou, você podia falar isso daí há 5 anos atrás. De certa maneira ele está certo, só que eu a princípio condeno totalmente ele pelo seguinte: ela é uma placa mesmo de ter sido lançada há 5 anos atrás, é uma placa de vídeo que ela bate muita placa. Hoje ela ainda consegue ser mais potente, mesmo 5 anos depois do lançamento, que uma GT 640. Aqui tem 2 modelos para eu explicar depois a diferença entre cada uma. Então já deu para compreender mais ou menos isso. Não é que ela é antiga. Quando ela foi lançada, aliás, óbvio que ela é antiga, mas quando ela foi lançada não é que ela seja fraca. Era uma placa de vídeo top. Da mesma maneira que uma pessoa que tem uma GTX Titan hoje, que pagou R$4.000, vai dizer daqui 3 anos, minha placa de vídeo ela é fraca porque passou 3 anos. Não, é uma placa de vídeo forte, vai continuar rodando tudo, ok? Só que é uma placa de vídeo mais antiga. É óbvio que depois vão ser melhores do que ela. Mas, por exemplo, essa placa a 280, eu consigo rodar o BF4 na qualidade máxima, certo? Ou qualquer outro jogo atual, exceto Watch Dogs, que eu fiz um vídeo explicando por quê. Bom, aproveitando já, eu vou voltar na questão da série. Cada série, para ser lançada, se falar, os caras lançam só por quê? Para vender no Natal lá pra galera? Não. Normalmente, cada placa de vídeo é uma tecnologia nova que eles vão implementando. Seja uma versão do DirectX mais recente, seja uma versão do OpenGL, pulou do OpenGL, por exemplo, 2 para o OpenGL 3, para o 3.1, para o 4, que daí consegue trabalhar com novas tecnologias gráficas. Ou seja também uma questão de hardware mesmo, uma GPU nova que consegue consumir menos energia, trabalha com uma tecnologia nova, um sistema novo de programação. Perfeito? Então eu acredito que já ficou, primeiro, a grosso modo, você já sabe diferenciar que uma
460 é mais forte que uma 470, é mais fraca que uma 470, justamente por causa dessa numeração. E você pega, mas tem esse caso aqui que tem um 5 perdido aí no meio. O exemplo que mais fica claro isso é a 280. Essa placa, quando saiu, ela é muito xingada pela galera aí que trabalha com informática. Por quê? Porque ela é uma carrasca. Até hoje ela queima fonte de 600 watts reais. Se não for uma Corsair, uma Thermaltake ou uma OCZ da vida, ela queima facinho qualquer outra fonte de 600 ou de 500 watts. Porque ela consome muito, ela consome 230 watts de energia aproximadamente. Então é muito consumo só para uma única peça. Só para você pegar uma base. Essa aqui consome 230 watts, ela consome 4 vezes mais do que essa placa. Essa aqui consome 50 e poucos watts. E essa aqui consome 60 ou 70, se não me engano. E as duas são 640, eu já vou explicar o porquê. Enfim, saiu 280, que eu estava explicando. Essa segunda numeraçãozinha aqui, gosto que tem a 460, daí saiu a 5. Essa, a 280, ela dava muito problema. Então eles melhoraram essa versão, porque estava queimando tudo, e lançaram a 285, que ela saiu aquecendo menos, consumindo menos energia e tentaram manter a mesma potência. Na verdade eles não conseguiram, mas eles tentaram manter a mesma potência. Muita gente vai ser contra isso que eu estou falando, mas é a realidade. Ok? E você pega a 460, dá 465. É mais ou menos isso, é o meio termo. É alguma coisa que saiu, não saiu legal, e eles no decorrer dos primeiros meses de lançamento eles já fizeram uma melhoria e depois foi lançado. É igual eu vi hoje em alguns fóruns, o pessoal falando que a 460 é inferior a 465 é inferior a 460. É uma mentira. Depois foi melhorado, só que muitas vezes eles acabam reduzindo uma frequência que estava dando aquecimento, alguma coisa e tal, e para melhorar justamente isso. Ok, outra questão que também dá diferença não é tanto na potência, aliás, é na potência sim. Você vê, tem a 550 normal, certo? Hoje eu não estou com nenhuma aqui, e tem a 550 Ti. O que é esse Ti? TI, na verdade, o que acontece? Eles elaboraram um DirectX novo e tal, e viram que quando tinha um jogo que tinha muita sombra, o jogo sobrecarregavam. Essa versão com TI é justamente para dar uma melhorada no processo de sombras. Então jogos que têm uma grande quantidade de sombras, que acabavam travando demais, elas pararam de travar na versão TI. Ou seja, não pararam de travar, mas ela foi otimizada para conseguir trabalhar melhor com esse sistema de sombras. E nas placas de vídeo Radeon é a mesma coisa. Esse primeiro número é o da série, certo? O segundo número é a potência da série. Essa placa, por exemplo, ela ganha da 7670, por exemplo, mas ela perde para 78. Ok, só que tem mais, às vezes eles vão lá e lançam uma versão, o fabricante outro vai lá e consegue alterar a memória, alguma coisa, e consegue melhorar ou piorar ela, faz um custo acima ou abaixo. E entra essa terceira questão, ela mantém a mesma unidade de processamento, a mesma GPU, só que os outros componentes conseguem ganhar ou perder um desempenho, seja na frequência da memória ou qualquer outro dispositivo. Nas Radeon, daí você já tem esse modelo, por exemplo, tem a 7750, a 7770 e a 7790. A 90 já saiu com GDDR5, essa aqui também é GDDR5. E se não me engano a primeira também é, mas existem outros complementos, outras questões, desde diferença de frequência, desde diferença de refrigeração, desde diferença de clock, que faz com que uma seja um pouquinho melhor do que a outra. Na verdade é uma maneira sempre deles ganharem dinheiro com a mesma placa. Beleza? Vamos passar para a próxima questão aí. Bom, agora a gente entra na parte complicada, a parte de gastar dinheiro. Isso sempre tem várias matérias, seja da questão de carro, do cara, vou comprar um carro novo, um seminovo, um usado, o que vale a pena? Bom, cada caso é um caso. Se for para você pegar essa plaquinha de vídeo aqui, essa 280, já é uma placa que não vale a pena, porque você vai precisar de uma fonte muito forte. Ela consome 230 watts, até um pouquinho mais, e é muita coisa. Mas assim, se você for para pegar, por exemplo, uma 550 Ti ou uma 560, eu acho que vale muito mais a pena do que você, por exemplo, comprar uma GT 630. A 560 Ti, ela arrebenta a 630. E se você encontrar ela usada, e muitas vezes o cara vai lá e comprou há 2 anos e vai comprar uma Titan, por exemplo, gastar 4 mil na placa de vídeo. O cara está se desfazendo daquela 550 Ti. Vale muito mais a pena do que você pegar uma nova mais barato, ok? Então, daí você fala, mas eu quero uma placa de vídeo nova, qual que vale a pena? Na minha opinião, o que você puder gastar da placa de vídeo, gaste. Por quê? Quanto mais você gastar hoje, mais tempo você vai ter ela. É um investimento que vai durar anos. Não adianta você pegar uma agora provisório e daqui a um ano você gastar mais 300, 400 e todo ano gastando isso. Vale a pena você já desembolsar um pouquinho mais e gasta na faixa de R$700. Hoje você pega uma placa de vídeo muito boa. Ela já entra lá naquela
terceiro grupo que eu citei dos 3 grupos grandes. Ou seja, já é uma placa que hoje roda tudo em qualidade alta e vai continuar rodando muita coisa, mesmo que em qualidade média, durante os anos. Beleza? Assim, galera, se faltou alguma coisinha que eu não tenha explicado ou que eu tenha prometido e não expliquei direito, comentem aí no vídeo. Eu ia falar também agora, falando isso, eu ia falar a diferença entre uma e outra. As duas são 640, só que na série 640 não saiu 645 ou 640 Ti, porque elas são placas de vídeo de baixo custo. Então não tem por que ficar lançando séries diferentes. Mas mesmo assim, se você for ver, existe versão com GDDR3, com GDDR4, aliás, com GDDR3, com GDDR5, que é justamente a comunicação da GPU com a memória. E algumas versões são um pouquinho melhor, tem um clock um pouquinho melhor. Então dá essa diferença. E você fala, eu vou comprar uma plaquinha de vídeo nova lá. Você comprar, você pega, por exemplo, um modelo R7, alguma coisa. Isso aqui é uma 7770. Você fala, fui lá comprar e tem... Ou vamos pegar, por exemplo, essa da Asus. Eu fui lá comprar e tem 50 modelos da Asus. 50 modelos não tem, mas qualquer site que você pega vai ter uns 5, 6 modelos da mesma placa de vídeo. Você fala, qual que é a diferença entre uma e outra? Tem vários fatores que fazem aquela diferença, tanto de modelo quanto de preço. Seja, o local que foi fabricado vai dar uma diferença já de preço, a matéria-prima que teve, o custo de mão de obra, a quantidade de imposto de importação daquele país. Quando chegou aqui no Brasil, teve que passar por várias distribuidoras e tal. E assim, cada uma vem de um lugar diferente do mundo. Então no final, acaba dando toda essa diferença no preço, sendo que é a mesma placa. Não tem só essa questão que também influencia no preço. Tem uma versão às vezes que sai com um clock um pouco melhor de memória, que o pessoal mudou o sistema de refrigeração, em vez de deixar, por exemplo, a SKI, que é uma espécie de soprador de ar, que não é um cooler necessariamente, porque ele joga tudo pro dissipador. Eu acho meio absurdo essa diferença, mas tem gente que faz. Ou seja, tem uma que sai assim, outra já sai, em vez de sair com um cooler, sai com 4 fãs aqui em cima. Só, por exemplo, aquele fogão 4 bocas bonitinho, ou um fogareiro. Ou seja, tudo isso daí influencia. Material diferente que foi usado no cooler. Uma refrigeração líquida. Enfim, tudo isso daí dá diferença mesmo sendo a mesma placa de vídeo. Você olha lá, tem uma que é montada pela XFX, outra pela ASUS, outra pela EVGA, outra pela... Cara, o que for, sempre vai dar uma diferencinha. Por quê? O material que foi montada... da onde ela veio, a quantidade de imposto, taxa de importação, quantidade de pessoas que essa placa correu, porque ela saiu do fabricante, tem um importador, tem um exportador, tem o governo brasileiro que vai lá e morde um pouquinho, apesar que a maioria delas acaba entrando aí de forma clandestina no nosso mercado e as lojas vendem como se estivesse pagando tudo certinho. Ou seja, são vários fatores que vão dar essa diferença de preço. E o custo-benefício, na verdade, é aquela que você puder... o que melhor caber no teu bolso. Lembre que é um investimento que vai ser durante anos, e se você não tiver tanta grana assim, vale a pena recorrer a uma usada, só que cuidado, veja muito bem antes no que você está pegando, beleza? Lembre que você, quando for colocar no teu orçamento, você vai ter que colocar a fonte de energia para cada placa, certo? Eu vou disponibilizar para vocês um link aqui embaixo que vai ter... o que cada placa de vídeo consome de energia, qual que é a diferença entre uma e outra, a diferença de DirectX, diferença de OpenGL, diferença de GPU, diferença de clock da memória. Tudo isso aí vai estar especificadinho, porque dentro do site do Clube do Hardware tem uma tabela bem legal, que eu acho que é a mais completa do Brasil aí para vocês. Se ficou alguma dúvida, eu estou aqui, beleza? Pode me consultar 24 horas, menos sexo oral, mas se precisar, dá um toque embaixo que... a gente tenta resolver, beleza? Um abraço, espero que tenham gostado, se inscrevam, confiram os outros vídeos, confira o vídeo dos processadores que ficou muito bom, porque foi eu que fiz. Um abraço, tchau.